Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 1. E eu quero tentar expor para você o início desse plano e o objetivo dele. Todas as vezes que fazemos um plano, esse plano tem um começo. Geralmente no começo desse plano, não temos todos os recursos disponíveis. Começamos com o que temos e fazemos aquilo que podemos fazer da melhor forma possível para alcançarmos o propósito. Porque se fazemos um plano, temos um objetivo a alcançar, sim ou não? Aliás, amanhã às 20 horas, quantos homens estão aqui? Digam amém. Amanhã às 20 horas temos o encontro dos homens de fé aqui na igreja comigo, Carlos Rezende e Samuel Messias. Todas as vezes que fazemos um plano, temos um objetivo para alcançar. Temos uma visão de futuro. Estabelecemos metas de curto, médio e longo prazo. Muitas vezes o nosso coração se atemoriza, porque o projeto, o propósito, o objetivo final é muito maior do que o recurso do começo. E todo homem pode e deve fazer planos. Só que ao fazermos planos, independente do recurso disponível, independente das metas estabelecidas e compartilhadas em tempo, independente do objetivo final, nós precisamos permanecer sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta final, o sim, o amém, vem do banco? Não. Vem do sócio? Não. Vem do parceiro? Não. Vem da abundância ou da escassez de recurso, seja ele que tipo for? Também não. A resposta final sempre vem da boca do Senhor. Só que quando nós nos voltamos para o plano de Deus, o plano de Deus começa de forma diferente. Ele já começa com todos os recursos preparados e preparados com abundância. Nenhum plano de Deus já foi frustrado, ou se frustra, ou se frustrará, porque Ele é o Deus que vê o começo, o meio e o fim de todas as coisas, como se estivesse acontecendo exatamente agora. É a esse Deus que você e eu servimos. É a esse Deus que você e eu entregamos a nossa vida e confiamos o nosso coração e dissemos para Ele: nos governe, nos conduza, aprove os nossos passos. Eu tenho planos, mas prefiro os teus planos. Eu tenho desejos, mas quero viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, porque o plano de Deus sempre é perfeito. Sempre. Sempre. Nada foge do controle das mãos de Deus. Nada escapa da sua onisciência. Nada foge da sua onipresença.
Nada e ninguém pode contra a sua onipotência. E todos acabam se rendendo ao grande amor com o qual Ele nos ama. Saiba disso. O que tem te sustentado, o que tem validado a tua caminhada, o que tem possibilitado a tua existência e te dado razão para viver, é o amor de Deus que transborda na tua vida e no teu coração. Quantos podem dizer graças a Deus por esse amor? Quando Deus ele está criando o universo, quando Deus está criando o planeta Terra, quando Deus está criando todo o sistema que conhecemos, quando Ele está da lama, do barro, criando o primeiro homem, Ele não vai ainda preparar qualquer outra coisa da qual Ele venha precisar, não. Ele já preparou todas as coisas antes de começar a fazer. Quando você nasceu, Ele não correu com os arcanjos, com os serafins, com os querubins e com os anjos e com todo mundo dos céus para poder preparar tudo aquilo que Ele planejou para a sua vida. Quando Ele te viu sem forma no ventre da sua mãe, tudo ao seu respeito, ao meu respeito, já tinha forma, porque Ele mesmo tomou providência ao nosso respeito. Nós é que estamos sendo preparados. Nós é que estamos sendo forjados, nós é que estamos sendo capacitados pelo seu Espírito e vamos avançando de glória em glória e de fé em fé, como eu sempre gosto de declarar a palavra, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muitas vezes não conseguimos compreender o plano de Deus por causa da forma imediata que a nossa mente pensa, que a nossa mente raciocina, mas ao invés de você tentar compreender o plano de Deus, a forma como Deus age, por que você não escolhe confiar em Deus nessa manhã? Por que você não escolhe entregar tudo nas mãos de Deus nessa manhã? Por que você não escolhe caminhar por fé e viver por fé nessa manhã e dizer: eu confio que o meu Deus já tem tomado providência ao meu respeito, a respeito de todas as fases da minha vida, a respeito de todas as situações que me diz respeito, a respeito da minha família, dos meus amigos, a respeito de cada ano da minha existência, porque eu quero viver para a glória do nome dEle. Diga: Deus, diga mais forte, diga: Deus sempre tem um plano perfeito. Diga: Deus já tomou providência ao meu respeito. Diga: antes de todas as coisas. Antes de tudo. O nosso Deus não é pego de surpresa. Nós é que nos surpreendemos e nos assustamos. Mas quando Jesus vem caminhando por sobre as águas, no meio de uma tempestade que agita o coração daqueles homens dentro do barco, Ele está nos dizendo: eu caminho sobre aquilo que te assusta, eu caminho sobre aquilo que te assombra, eu governo sobre aquilo que gera medo no teu coração. Fica tranquilo, eu sempre vou ao teu encontro. Não há tempestade que detenha, que impeça o nosso Deus de chegar até nós. Tudo começa sempre na eternidade. Versos 4 e 5 do primeiro capítulo de Efésios diz: porque Deus nos escolheu nele. Nele quem? Em Jesus. É por isso que nós não podemos viver sem Jesus. É por isso que a vida fora de Jesus é impossível. Não é vida, é sobrevivência. Porque em Jesus existe abundância de vida, e em Jesus, onde abunda o pecado, superabunda a sua
graça. Nesse capítulo nós vamos ler sempre nele, é porque fora de Jesus não tem vida, e em Jesus nós encontramos tudo aquilo que a nossa alma busca. O que nós vamos apresentar aos nossos parentes, aos nossos amigos nessas 5 semanas, não é uma nova religião, nem é uma nova igreja, nem é uma nova instituição religiosa, nem é uma pessoa do momento, nem é uma igreja da moda, mas é uma razão para que eles possam começar a viver de fato. Diga nele, diga mais forte, me ajude, diga nele. E em. Fora dele, isso é comigo. Fora dele não há condições, não há razão, não existe motivo. Antes de começar a criação, tudo já estava pronto. É o que diz a palavra. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos. Não é para termos um carro, uma casa, não é para sermos promovidos na nossa vida profissional ou enriquecidos financeiramente. Isso são consequências naturais que até quem não tem Deus e nem nele crê e a ele resiste pode conseguir. Você até pode ser abençoado, você até pode prosperar financeiramente, você até pode ser enriquecido, e tomara que todos prosperem, tomara que todos enriqueçam, mas o que nos traz aqui é aquilo que o dinheiro não pode nos dar. É aquilo que nós não encontramos no meio do acúmulo dos nossos bens. Nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Diga, eu fui adotado. Diga, eu sou um filho adotado, mas por isso não deixo de ser filho. A gente olha para uma pessoa adotada e diz, mas não é filho, é filho. Porque a adoção não é um modelo humano, a adoção é um plano divino. O homem é que copia o plano divino da adoção. Você é adotado. Olha para esse adotado, para essa adotada que está do teu lado. Não tem nada mais precioso que tenha nos acontecido do que a adoção. Nós temos paternidade divina por causa da adoção. Ele era o único e tornou-se o primeiro, porque ele deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito, por causa de muitos filhos e muitas filhas que foram adotados na família de Deus. Eu creio que esse mês será um mês de grande adoção nessa família. Eu creio que muitos amigos e parentes nossos deixarão de ser criaturas e passarão a fazer parte da grande família de Deus sobre a face da terra. Quantos creem nisso, digam amém e aplaudam o nome do Senhor Jesus. Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos. Pastor, e esse negócio de predestinação? É isso mesmo. Mas a predestinação não é diretamente a você ou a mim. O predestinado de fato não é o Bruno ou a Vanessa. O predestinado de fato, o que não teve escolha, o que não teve opção livre para decidir se sim ou se não, foi Jesus. Ele foi predestinado
para nos dar a opção. Ele não teve escolha, foi uma decisão soberana do Pai. É por isso que quando o evangelista descreve essa decisão, ele diz: Deus amou o mundo de forma absoluta, que não teve voz contrária, que não teve oposição, que não teve resistência, que não houve gente que não concordasse, ou que passou pela cabeça do filho de não descer para a terra. Não, ele foi predestinado, e é por isso que está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque quando ele olha para quem ele criou, ele enxerga essa criação morta, ele enxerga essa criação distante, ele enxerga essa criação buscando uma razão para existir, ele enxerga essa criatura buscando um preenchimento para o vazio da sua alma. Ele disse: eu não posso abandonar o que eu criei, eu preciso fazer algo, eu preciso tomar uma decisão que depende só de mim. Você está predestinado a ser salvo, você está predestinado a ser filho e filha de Deus, por meio de Jesus, porque Ele foi o verdadeiro predestinado, e Ele dá a todos. É por isso, para que todo aquele que nele crê, até quem você acha que não pode crer, que não deveria ter o direito de crer, ele pode, porque essa opção não é para uma classe social, essa opção não é definida por um critério de nível intelectual, essa opção é para todos de forma generalizada, para o mais perverso e para o mais religioso, é para todo aquele que nele crê. Ele foi predestinado, ele foi escolhido para ser essa firme decisão de Deus. Sempre haverá esta opção dessa pessoa crer, dessa pessoa passar a ser adotada, deixar de ser uma criatura distante da minha presença e entrar na sala do trono pelo novo e vivo caminho de forma confiante, sem medo de ser condenado, sem medo de ser rejeitado, sem medo de ser morto, sem medo de ser colocado para fora. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? A predestinação que muitas pessoas se pegam discutindo, para de discutir isso. Ela não diz respeito a você. Não existe predestinação ou livre-arbítrio, e são terminologias teológicas que os homens ficam atentos a isso, perdendo tempo com isso, discutindo a respeito disso, quando nada disso muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa é essa realidade, que Ele nos escolheu nele e o predestinou para nos adotar por causa do grande amor com que nos amou. Se você tem um motivo para discutir a respeito de Deus, discuta a grandeza do amor de Deus, porque não existe medida humana que possa medir a sua altura, o seu comprimento e a sua profundidade, porque o amor de Deus sempre vai além. Diga o amor de Deus, diga mais forte, diga o amor de Deus sempre vai além. É por isso que em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. É vontade de Deus que você faça parte dessa família. Não é vontade de Deus que você seja membro de uma igreja somente, que você sirva no ministério.
A vontade de Deus é que você seja adotado como filho. A vontade de Deus é que o seu pai e a sua mãe sejam adotados como filhos dele. A vontade de Deus é que o seu sogro e a sua sogra sejam adotados nessa família. A vontade de Deus é que os seus irmãos, que as suas cunhadas, os seus cunhados, sobrinhos e netos e bisnetos sejam adotados nessa grande família. A vontade de Deus é que os seus amigos de infância, os seus colegas de trabalho, os seus amigos de escola, de faculdade, as pessoas dos seus ciclos de relacionamento, eles façam parte dessa grande família e eles sejam adotados por causa de o único e grande motivo que deve mover a nossa vida, o grande, poderoso, irresistível amor de Deus. Nós não estamos querendo fazer uma igreja crescer, nós estamos querendo povoar o céu de gente salva, de gente santificada, de gente cheia do Espírito. Mas não queremos somente levar gente para o céu, mas queremos preparar homens e mulheres pelo poder da palavra, para que eles possam reinar e para que eles possam gerar sobre a face dessa terra um grande impacto do reino de Deus. E veremos prostíbulos se fechando, e veremos mais igrejas do que bares, e veremos traficantes se convertendo, e veremos índices de criminalidade baixando, e veremos o amor de Deus enchendo escolas, universidades e faculdades, e estudantes se reunindo em reuniões de oração, buscando a presença do Espírito Santo, e veremos nas instâncias de governo o poder de Deus regendo com sabedoria e graça cidades, estados e nações para a glória de Deus. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando uma virgem é visitada por Gabriel, e essa virgem descobre que ficará grávida, e essa virgem dá à luz a um menino, nascimento virginal, e esse menino cresce, se torna um homem, é batizado no batismo de arrependimento de João, sem ter pecado, proclama por 3 anos o reino de Deus, cura enfermos, liberta cativos, opera sinais, maravilhas, milagres, prodígios, coisas tão espetaculares. Mas de repente os olhos do mundo se voltam para o alto de um monte, porque um madeiro é erguido, e sobre esse madeiro está crucificado no centro um homem sem crime, sem culpa, sem pecado, não julgado pela justiça humana, mas julgado pela justiça divina, porque ele assume toda a nossa culpa. Ele toma para si a condenação eterna que era nossa. É por isso que nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ao terceiro dia ele ressuscita, e tudo e todos, no céu, na terra e debaixo da terra, é colocado debaixo dos seus pés. Se for por você, eu entendo a sua vergonha, o seu constrangimento de seguir esses passos durante essa semana, talvez por causa de um mau testemunho,
talvez por causa de uma vida incoerente. Na igreja você é um santo, da porta para fora você é um santo demônio, que ninguém consegue expulsar, nem a tua esposa. E você diz, é melhor não me meter nesse negócio de jornada de salvação, porque vão descobrir uma identidade que até hoje eu tenho ocultado de forma tão bem sucedida. Se é por causa de você, se é por causa de uma religião, eu entendo também o seu motivo. Porque religiões geram preconceitos. E nós também somos preconceituosos a respeito das outras religiões. A gente olha meio de olho atravessado. A gente acha de forma soberba e prepotente que o céu é somente para o evangélico. Tem católico crente. Eu vou dizer que tem até espírita crente. E tem evangélico incrédulo. Eu entendo. Mas eu entendo também que todo aquele que teve uma experiência com Deus, todo aquele que de fato conhece quem Ele é, todo aquele que já experimentou de forma real o seu grande amor, e um dia foi tão resistente, um dia foi tão incrédulo, tão crítico, não sabia o que estava criticando, não sabia a quem estava resistindo, e de repente, tcharam, você se viu numa reunião, na casa de alguém, num evento externo, dentro de uma igreja, com lágrimas escorrendo na sua face, e você levantando uma mão como quem diz, eu cansei de viver em busca das coisas desse mundo, agora eu quero dar uma chance para Deus. Pessoas assim não ficarão constrangidas, não se reterão, não ficarão retidas a respeito do privilégio que está sendo dado a você, de você falar a respeito de uma realidade, daquilo que tem acontecido com você, desde o dia que você deixou tudo para seguir aquele que te disse, vem, porque eu vou te fazer pescador, pescadora de vidas, de homens e de mulheres, de todos os cantos, de todos os tipos, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações. Aí sim, você vai falar com ousadia e com autoridade, porque não é em mim, mas é nele. Diga, não é em mim. Diga, não é em mim. É nele. É por causa dele. Diga, é para ele. É por causa do amor dele. A gente busca somente para a gente quer somente para a gente. O Senhor está te dizendo hoje, eu vou abundar na tua vida se você deixar transbordar em outros aquilo que eu tenho derramado em você. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus.